Olá novamente, pedagoga, seja bem-vinda. Então vamos concluir a nossa conversa. Fizemos então um apanhado geral no primeiro bimestre acerca do processo de alfabetização, especificamente pensando na sua questão mais técnica, né? Entendendo que esse processo é um processo que vai envolver também o letramento. No segundo bimestre, como eu vinha falando para vocês, eu tenho dado uma ênfase especial às questões relativas ao letramento. Principalmente a questão de se reservar um tempo pedagógico para leitura e para escrita. Uma das minhas sugestões, que tenho deixado em todas as minhas aulas, é que se faça sempre, se reserve um tempo pedagógico sempre para a leitura de leite, que é uma leitura que nem sempre vai estar relacionada a uma atividade final do aluno e nem sempre vai estar relacionada a uma sistematização ou uma intervenção pedagógica, mas que tem mais a ver com o repertório, com uma criação de repertório para o aluno. Como nós temos falado bastante, a gente aprende a ler lendo e escrever escrevendo. E para que a gente escreva, a gente precisa de um repertório, porque sem o repertório a gente não tem argumento. E aí, se uma criança não cria um repertório, ela vai ficar muito restrita a questões, a frases mais curtas, que nem sempre têm um sentido, que têm um significado. Então, eu tenho falado a respeito da importância desse processo, né, de se reservar um tempo pedagógico para a leitura de leite. E eu tenho feito com vocês várias leituras de leite, algumas são leituras mais adultas e outras são leituras mais voltadas para esse público infanto-juvenil ou infantil dessa infância. E retomando algumas dessas leituras, eu percebi que eu não tinha feito nenhuma leitura que atendesse a demanda das questões étnicas, né? Do étnico-racial. E aí eu fiz uma opção hoje de fazer uma leitura com vocês de um conto que eu gosto bastante, que é um conto indígena, é um conto de origem indígena, e ele se chama Juruá e Anhangá. Para quem não sabe, Anhangá é um ser mitológico da cultura indígena brasileira, dos povos originários, né? E Anhangá é um deus que ele, para os católicos, ele foi transformado numa espécie de demônio, mas para os indígenas, Anhangá era o protetor das florestas. Então eu acho que essa história do Juruá e do Anhangá, que eu vou contar para vocês, vou ler para vocês, ela traz um pouco dessa dimensão de colocar o Anhangá dentro dessa perspectiva não cristianizada, né? Então eu vou ler para vocês bem rapidinho e daí em seguida a gente vai fechar nossa discussão acerca da alfabetização e eu vou dar umas orientações sobre a nossa atividade avaliativa. Camaquã era a mulher mais bela da aldeia, mas também era a mais respeitada. Afinal de contas, ela tinha um marido que, além de guerreiro, era onça. Camaquã teve 2 filhos, Juruá e Iauerete Mirim. Juruá tornou-se um excelente caçador. Vinha com caça farta e presenteava seu irmão, seu pai, sua mãe e todos da aldeia. Juruá, infelizmente, tornou-se também exibicionista. Caçava além das necessidades e muitas vezes deixou animais apodrecerem na floresta pelo prazer de matar. Um dia, Anhangá, o espírito protetor das florestas, se apresentou a ele na forma de uma branca borboleta. Juruá, que tal ir buscar o alimento somente para suprir a sua fome? Juruá não deu ouvidos à borboleta. Então, Anhangá apareceu novamente diante de Juruá na forma de um beija-flor. Juruá, pare rápido. Tupã não está gostando disso.
e me deu autoridade para fazê-lo parar de uma vez. Uma lua se passou. Uma noite, Anhangá apareceu como coruja diante de Juruá e disse: Escute, Juruá, se você não parar com tanta desordem, uma tragédia pode acontecer. Isso é uma ameaça? Não, isso é uma visão. Outra lua se passou. Era o tempo em que as flores saem das árvores e das plantas. Juruá caminhava pela floresta quando viu um belo animal na sua frente. Era o mais arisco e o mais difícil de caçar. Era um lindo cervo. Era de um branco raro e seus pés eram como as mais rápidas flechas em disparada. Juruá também era ágil e rápido. Armou o arco e atirou. Acertou em cheio. O cervo caiu. Juruá se aproximou. O cervo foi se transformando e foi virando gente. Foi virando uma mulher. Era sua mãe, Camaquã. A lua cheia brilhou avermelhada naquele dia. A coruja assobiou, Juruá chorou, Anhangá havia se transformado em Camaquã, havia transformado o Camaquã em cervo para dar uma lição ao jovem guerreiro. Essa história é um reconto do Jecupé, de Cacauerá Jecupé, as fabulosas fábulas de Iaueretê. É interessante notar que nessa história o Juruá ele vai ser, assim como em várias histórias indígenas, o grande defensor das florestas, né? Depois eu deixo disponível para vocês ali também essa história. Então nós concluímos essa primeira fala, né? Falando da importância do tempo pedagógico para a leitura e para a escrita. Então, no caso da leitura, ter espaço para leitura de leite, leitura coletiva, leitura individual. Então, assim como é importante fazer com que as crianças leiam de forma coletiva dentro da sala de aula pequenos textos, é também importante que se faça essa leitura semanalmente, individual, para que saber em que nível de alfabetização essa criança está. No início, a leitura do alfabeto, das consoantes, das vogais, depois o nome de cada uma e tudo mais, depois o nome próprio, e assim seguindo para outros tipos de texto, para outros gêneros textuais. Em relação aos gêneros textuais, né, pensando ainda nessa questão do texto como articulador do trabalho pedagógico, saber que é necessário trabalhar os gêneros textuais de diversas, de uma diversidade que possibilite que a criança tenha um conhecimento ampliado, um repertório acerca desses gêneros textuais, que consiga transitar entre eles e saber qual é a função social de cada um. Nas nossas aulas, em alguns dos vídeos, eu comento com vocês quais são os textos que são mais recomendados para cada faixa etária, né? Então, assim, saber que determinados textos são mais interessantes para uma determinada faixa etária. Textos conhecidos, de memória, os textos orais, que depois podem vir num outro suporte para que a criança compreenda que aquele texto faz parte, tem a sua função social, né? Como as cantigas de roda, as quadrinhas e etc. A produção de textos na alfabetização, desde o início de uma produção mais simples para produções mais complexas, a importância da produção coletiva de textos, né? Que são esses textos que nós fazemos em outras disciplinas, inclusive, para que a criança perceba a estrutura do texto com sentido, com significado. Então, quanto mais sentidos e mais significados esses textos tiverem para a criança, ela mais vai compreender a função social desses textos. Nesse sentido, a importância tanto da produção individual desses alunos, quanto da produção coletiva com o professor como escriba no início do processo de alfabetização. No processo coletivo,
A criança vai aprender a direção do texto, vai aprender pontuação, troca de palavras, entre outras coisas. E, por fim, a importância do planejamento, da sistematização e do registro dessas atividades para o processo de alfabetização.